O FII em Foco de hoje é o VGRI 11, o Valora Renda Imobiliária. Esse fundo tem por objetivo investir em imóveis, e aí eles não se prendem a um tipo específico de imóvel, um imóvel somente de um segmento, só de lajes corporativas. Atualmente, o portfólio deles é composto somente por imóveis de lajes corporativas, mas não quer dizer que eles não possam investir em shoppings, em galpões logísticos, imóveis de renda urbana. Eles também podem investir em ações, em cotas de outros fundos imobiliários, SPS, outros títulos imobiliários. Então, é um fundo de investimento que tem um leque de opções, pode ter um portfólio muito mais amplo, não se prender a somente um segmento. Ele é um fundo da Valora e eles cobram uma taxa salgadíssima de 1,30% sobre o patrimônio líquido do fundo. Eu acho uma taxa bem cara, mas pelo menos eles não cobram a taxa de performance. Esse é o relatório agora de março de 2025 e eles trazem pra gente aqui algumas atualizações. Não existe inadimplência atualmente no portfólio do fundo, todos os inquilinos estão aí em dias com suas obrigações. A equipe de gestão mantém o seu foco em trabalhar na redução da vacância do fundo, com atenção especial para o edifício Buriti, que realmente tem uma vacância bem alta, e o único conjunto vago no edifício Cidade Jardim. Mas se a gente for olhar aqui, é estranho eles falarem isso, né? Já que o edifício Atlântico tem uma vacância tanto física quanto financeira de 25%, e eles estão focados aqui no edifício Cidade Jardim, que tem uma vacância de 9,3%. Seguindo aqui, eles falam sobre a distribuição, depois eu vou falar sobre isso. O fundo encerrou o mês com 12.029 investidores. Se a gente for comparar com o mês anterior, eles tinham aí 9.768, então teve um aumento, mesmo diante de todas essas notícias que tiveram sobre o VGRI, rolando dívida, depois emitiu um CRI para pagar a dívida que eles tinham lá com o Vino 11, e justamente eles falam sobre isso aqui. Então eles trouxeram para a gente um fato relevante com o objetivo de reduzir a necessidade de caixa do fundo no curto prazo. Foi celebrada uma operação através de uma emissão de CRI. Então, eles emitiram um CRI no valor de 65,2 milhões de reais com prazo de 15 anos, com a taxa de IPCA mais 8,5% e pagamentos mensais de principal e juros sem carência. Essa transação quita integralmente as obrigações referentes à aquisição do edifício BM 336. Eles tinham uma parcela a vencer agora em 2025 e a outra era somente para 2026, mas eles preferiram já securitizar e quitar essas duas operações. Agora eles só têm uma obrigação por aquisição de imóveis, a gente vai ver lá nas dívidas do fundo. Aqui o atual portfólio do fundo, né, eles têm 6 imóveis, todos eles são lajes corporativas. Tem algumas lajes aqui muito interessantes, AAA, boas localizações. A vacância física no edifício Buriti é a mais preocupante, né? 64,8%, tanto física quanto financeira, e no transatlântico com 25%. Ainda tem mais, aqui tem uma vacância financeira, provavelmente por carência, já que eles deixaram claro que todos os inquilinos do fundo estão adimplentes. Então aqui no BFC tem uma vacância financeira de 15,4%, enquanto que a física no mesmo edifício é de 7,6%. A composição do patrimônio do fundo, eles têm um ativo de mais de 1 bilhão de reais, isso em imóveis e em renda fixa, né? Também tem os aluguéis, mas eu nem considero muito isso não, mas os imóveis mesmo são mais expressivos no ativo do fundo. E o passivo dele, que é muito grande, né? Que é o que todo mundo tem um pé atrás e cobra um prêmio muito maior para investir nesse fundo. É um passivo muito alto em relação ao ativo, um passivo de 63,84%. Acaba que o patrimônio líquido do fundo é de apenas 368 milhões. Aqui as projeções de distribuição do fundo, né? Eles começaram distribuindo aqui 15 centavos, e aí a primeira diminuição, mas tudo isso já estava no prospecto do fundo, porque eles adquiriram esses imóveis todos
a prazo, então eles tinham já esse projetado aqui de distribuição desde o prospecto, na oferta, não estava escondido, todo mundo já sabia sobre isso, que teria uma queda aqui de 15 para 12 centavos, e depois, agora em 2026, lá em fevereiro, já está prevista uma outra queda, que vai cair de 12 para 8 centavos por cota. Se a gente olhar aqui hoje, o Vegri está sendo negociado a R$ 8,04. Então, a partir do momento que o fundo comece a distribuir 8 centavos, quem está entrando nos valores atuais de 8, 8,4, 8,5 vai ainda conseguir aí uma rentabilidade de 1% ao mês. Mas isso vai muito do perfil de investidor, né? Tem gente que não consegue olhar esse passivo aqui de 63,84% e se sentir confortável para investir. Então vai muito de cada investidor e de cada análise que faz, tá? Como eles mesmos trouxeram aqui, o dividend yield vai diminuir até a média de 9% ao ano. Aqui o resultado do fundo, em março eles conseguiram realizar aqui uma receita de 6,1 milhões de reais, foi basicamente de imóveis mesmo, eles não têm CRI atualmente, eles venderam e eles têm um pouquinho de ativos em liquidez lá na renda fixa. As despesas foram de 816 mil e se a gente dividir as despesas pelas receitas totais, a gente tem um total aqui de 13,21%. Não é a pior despesa, assim, a despesa mais alta do mundo, mas com certeza é uma despesa alta. No mês anterior a gente viu aqui que foi mais de 1 milhão, mas com certeza teve algo não recorrente aqui, provavelmente em despesas operacionais. E falando em despesa operacional, se a gente dividir a despesa operacional pelo resultado total também, a receita total, aliás, a gente tem aí 8,90%. A despesa operacional é onde ficam as taxas de administração, gestão, escrituração, tudo isso. No mais, o resultado foi de 5,3 milhões e eles distribuíram 4,2, que é o equivalente a 12 centavos. E aí foi o primeiro mês, né, que eles distribuíram 12 centavos, antes vinham distribuindo 15 e teve uma diminuição aí de 20%. Mas como eu disse, já era previsto. O fundo também tem um acumulado a distribuir de 15 centavos por cota. Aqui nos indicadores do fundo, eles trazem para a gente as concentrações. Tem uma concentração aqui no edifício Cidade Jardim de 33,7%. No BFC, a concentração é de 22,6% do patrimônio. Mas assim, esses imóveis, eles têm vários inquilinos, né? Então, não é que é uma concentração por inquilino, é uma concentração por edifício, e cada edifício tem uma pulverização. O vault do fundo é de 4 anos, se a gente for pensar que é um portfólio composto atualmente só por lajes corporativas, é um bom vault. O vault é a média do vencimento dos contratos, tá? Mas é ponderado pela relevância que cada ativo tem no fundo. Mas em 2026 aqui tem 25,8%, é até preocupante, tá? Mas para esse ano são apenas 5,3%. Mês de reajustes mais relevantes são fevereiro e o próximo agora será em setembro, de 17,9% e depois somente em dezembro. E aqui eles trazem mais detalhes sobre cada um dos edifícios do Cidade Jardim mesmo. É um dos melhores edifícios ali da região, de acordo com eles. É um AAA. Está localizado ali no Itaim, na Faria Lima, então sim, tem uma excelente localização. O fundo tem uma participação de 50% desse ativo e ele tem uma vacância aí de 9,3%. Os inquilinos aqui são o Banco ABC e o Pátria, e ele tem essa parte vaga, né? O BFC é um classe A, está localizado na Paulista, também muito bem localizado, e o fundo tem 25% desse ativo que tem como inquilinos o Banco Pan, a WeWork, o Itaú e a CNN. Aqui o BM336, que é aquele que o fundo acabou de quitar, ele é um AAA, esse é o único do portfólio que está localizado fora de São Paulo, esse fica no Leblon. O fundo tem 49% desse ativo, os outros 51% fica lá com a 20%, que inclusive é a única locatária desse imóvel. Outro aqui é o Volkswagen, esse agora é um classe B, então ele não é o melhor do portfólio, mas também não quer dizer que é um péssimo edifício. Está localizado em Jabaquara,
e o fundo tem 100% desse ativo que está totalmente locado para a Volkswagen. O edifício Buriti, que tem aquela vacância super expressiva de 64,8%, ele é um classe B localizado em Indianópolis e o fundo também tem 100% desse ativo que está localizado também para o Banco Pan. E por último aqui, o Transatlântico, que tem uma vacância de 25%, é um classe A localizado na chácara Santo Antônio, também não está tão ruim, e tem aqui 2 inquilinos, a Anery e a Rockwell. Aqui o detalhe das regiões, né? A gente está acostumado a olhar, a ver mais localizações aqui, né? Nessa região e aqui também na Paulista. E esse aqui, o Buriti e o Volkswagen estão um pouquinho mais afastados, mas nada que seja tão ruim assim, né? Agora falando um pouquinho sobre a alavancagem do fundo, né? No relatório anterior a gente tinha 4 parcelas aqui, mas eles quitaram 2 e ficaram agora somente a operação do BC Fund, que eles adquiriram em 2024, e agora o vencimento passa a ser das 2 parcelas em março de 2026. Uma vai ser corrigida por CDI mais 3 e a outra por CDI mais 0,25%. Se a gente for somar aqui, o total é de 126,5%. Além disso, também o fundo tem um CRI, e aí é bem preocupante essa situação, né, de em 2028 o fundo ter aqui o que? 100 milhões? Praticamente 100 milhões de amortização. Até lá é bem menor aqui, vai ser uns 50 milhões considerando tudo até 2027. No mais, eles seguem aqui o relatório falando sobre o fundo, né, o desempenho. Ele é um fundo agora que participa do IFIX. Vamos ver aqui a questão dos rendimentos desse fundo. Desde o início até agora, esse fundo distribuiu por cota a cada um dos cotistas R$ 1,89. E aí, se a gente dividir isso pelo valor do IPO, que foi R$ 10, então a gente tem uma rentabilidade somente com rendimentos de 18,9%. Mas, considerando aqui a queda da cota, né, que atualmente vale aí R$ 8,04, então quem entrou no IPO já tem uma desvalorização de quase R$ 2. Eu trouxe aqui o gráfico do Vegri para a gente ver, né? Então ele rompeu aqui uma linha de tendência de baixa e de lá para cá ele já teve uma valorização aí de até 23%. Depois ele devolveu bastante, mais de 10%. A gente pode até traçar uma Fibo aqui. Então ele andou tudo isso, voltou, devolveu aqui até 50%, não chegou no 61,8% e aí já voltou lá para o 100%. E se a gente quiser fazer uma projeção, a gente pode traçar aqui. E a gente pode ver que ele já foi até os 50%. Vou excluir isso aqui. Então, ele deu essa pernada de alta aqui, devolveu até 50%, entre 50% e 61% da Fibonacci. Já alcançou o primeiro e o segundo alvo, né? 38% e 50%. E se ele alcançar aqui o último preço, ele vai aí até 8,19 mais ou menos. Isso se ele não resolver fazer aqui um topo duplo, né? E acabar voltando. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Me fala nos comentários se você é cotista do Vegri, se você pensa em ser, o que você acha de toda essa alavancagem, se você gosta da gestão e dessa transação que eles fizeram aí para conseguir um tempo, né, para respirar, jogar a dívida para depois. Eu confesso que eu gosto bastante da tese desse fundo imobiliário de poder investir em vários tipos de imóveis. Infelizmente, eles optaram por investir somente em lajes corporativas até agora. E algo que eu não consigo entender sobre o Vegri é o porquê que eles não conseguiram captar todo o dinheiro que eles precisavam na emissão. E eles resolveram ainda assim seguir com o pipeline e comprar todos os imóveis de uma vez. Mas cada um sabe do seu cada um, né? Não sei o que se passa pela cabeça do gestor, mas eu quero saber mesmo a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e aproveita também para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.